Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, um podcast sobre criatividade, design, inovação, empreendedorismo. Agora, na sua segunda temporada, nós já temos 3 episódios que estão no YouTube com os outros convidados, os convidados anteriores, que foram Carol Selle, Iana Chaves e Luiz Eduardo Cid. E hoje nós temos também aqui, trazemos para esse novo episódio, mais um convidado muito especial, que trata-se do professor Kleber Barros, ele que é designer, formado na UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande, é mestre em engenharia de produção pela UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e doutor em engenharia industrial pela Universidade de Grenoble, na França, onde desenvolveu uma pesquisa focada nos estudos dos impactos ambientais da impressão 3D. Ele é professor adjunto do Departamento de Design da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, com atuação nas áreas de metodologia de projeto, ecodesign, ecoinovação e fotografia. Ele também é o organizador do e-book A Verdadeira Vida dos Produtos, 12 ciclos de vida de produtos referência, ilustrados para orientar projetos de produtos sustentáveis. Esse é um e-book publicado pela editora da UFPB, cujo link está disponível aqui na descrição desse vídeo, e ele é aberto para download gratuito. E nesse livro ele analisa ciclos de vida de produtos cotidianos, como calças jeans, smartphones, móvel de MDF, também garrafas de vidro. Então, produtos que estão no nosso cotidiano. Então, Kleber, seja muito bem-vindo ao podcast Pílulas de Design. Te agradeço pela disponibilidade. A gente que já se conhece de longa data e migrou para esse mundo do design, né? A gente fez design juntos, a gente era da mesma turma, né? E eu queria começar perguntando, Kleber, como é que se iniciou essa tua história com design? Qual foi aquele momento assim que você disse assim, isso aqui é que eu quero estudar, isso aqui que eu quero fazer? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Pablo. Dizer que é um prazer poder contribuir aqui com esse seu projeto super bacana dos podcasts. É um projeto de educação, sobretudo, educação e design. Então, lhe agradeço o convite e me sinto honrado em poder contribuir aí com o seu projeto e com os ouvintes do seu podcast. Pablo, o design eu acho que está na minha vida desde muito jovem, porque eu venho de uma família de avô e tios construtores, né? Eram pessoas que já tinham uma afinidade com construção. Meu avô era um mestre de obra muito conhecido e meus tios trabalham com isso. Então, eu já vim numa origem de processo de criatividade, de processo de construção mesmo, de ferramentas. Né, então, familiar, eu tenho aí uma herança criativa. E aí, naturalmente, migrei para o curso de desenho industrial ainda, quando se chamava desenho industrial na UFCG, em Campina Grande, em 1998, né, quando entramos juntos. Então, de lá para cá, o design sempre esteve muito presente na minha vida e muito jovem também, ainda no curso, eu caminhei para os passos de um design. Eu sempre fui muito preocupado com as questões ambientais, então o design me mostrou uma possibilidade de continuar trabalhando com design, mas caminhando uma estrada ética e responsável do ponto de vista ambiental, né? Então, foi uma coisa que veio de família, que tornou minha profissão e que eu associei a minha militância ambiental junto com a minha profissão, né? E sou muito realizado realmente no que faço. Bacana. E tem também a questão da fotografia, né? Que eu lembro que você mexia já com fotografia desde que estudava na graduação também, né? Tem também. A fotografia na minha vida ela é um hobby, né? Eu nunca fiz a fotografia uma atividade profissional, nem pretendo. Eu acho que
né? Mas desde muito jovem também, ainda na graduação, e a gente está falando aí, nem parece, mas a gente está falando aí de 20 anos, né, Pablo? 20 anos Passa que a rápido. gente passa super rápido, Já trabalhava com fotografia e a vida toda eu trabalhei com fotografia amadora e também quando me tornei professor de design, a fotografia também veio calhar com minha profissão e em alguns momentos eu consegui associar a fotografia ao design no aspecto mensagens, transmitir mensagens, né? Hoje também leciono fotografia na UFPB, no curso de design, e na disciplina a gente tenta tornar a fotografia não apenas um mecanismo de exibição puramente de qualquer imagem, mas sobretudo de transmissão de mensagens. Fotografia é um campo amplo também, né? E tu fez um curso lá na França, não foi? Na Nikon, foi? Cheguei a fazer um curso na Nikon School, em Paris, um curso de fotografia de produto, onde pude aperfeiçoar algumas técnicas, sobretudo por conta de ser professor de fotografia, né? Então, eu busco muito conhecimento na fotografia também, em decorrência da minha atividade de professor, e obviamente que isso também cai no meu hobby de fotografar de maneira esportiva. Mas também tive a oportunidade de ter uma formação um pouco mais específica na Nikon School em Paris, foi uma oportunidade bem importante para mim também. Você trabalha, o teu livro, inclusive, é sobre isso, né? Você falou dessa questão ambiental, que é algo que você carrega consigo, né? Que faz parte do teu trabalho desde o início. Essa preocupação de um design que seja, digamos, equilibrado com as questões ambientais, né? Que também é um discurso moderno, né? Porque hoje já se fala muito nesse equilíbrio, né, da produção com o que o planeta pode oferecer e pode receber de volta, né? Essa questão do ciclo natural. E no teu livro você aborda a análise do ciclo de vida, né, do produto, sob essa ótica ambiental. Então, o que seria essa análise do ciclo de vida? O que seria o ciclo de vida e o que seria essa análise do ciclo de vida? Beleza, Paulo. Veja só, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na França em 2014 e lá, né, a França é um país que já tem um desenvolvimento do design, da engenharia, que coloca as questões ambientais como pontos prioritários. Ela tem um histórico mais antigo do que o nosso, né? Então, esse conhecimento sobre análise de ciclo de vida já é um conhecimento muito comum e muito conhecido na França, não apenas dos profissionais que trabalham, mas também entre os alunos, as formações. E lá eu tive a oportunidade de me aprofundar justamente nos pormenores e nas nuances que envolvem o ciclo de vida de um produto. De maneira muito básica, se a gente pegar qualquer produto, e isso eu deixo muito, o nosso livro, né, a verdadeira vida dos produtos, coloca aí de maneira muito clara o que é esse ciclo de vida. De maneira muito básica, se você pegar qualquer produto que está em sua volta aí, se você olhar aí, você vai ver, sei lá, um computador, um copo, um celular, o que quer que seja, esse produto tem uma vida que se inicia ali na extração da matéria-prima, passa pela produção, pelo beneficiamento dessa matéria-prima e produção. Depois de produto produzido, segue para uma distribuição. Esse produto vai ser distribuído para comercialização. Depois entra numa fase de uso do produto. E depois do uso, entra ali no final da vida. Então, esse ciclo composto por essas 5 etapas básicas, né? Matéria-prima, produção, distribuição, uso e fim de vida, é um ciclo de vida comum a qualquer produto. Então, estudar e pensar ciclo de vida nós, enquanto profissionais projetistas, sejam designers, sejam engenheiros, sejam arquitetos, pessoas que trabalham criando coisas, pensar que o que você cria nasce, se desenvolve e um dia vai ter um fim de vida. Né? Então, o nosso livro ele traz 12 ciclos de vidas ilustrados, bastante ilustrados, de produtos que são referências, que são cotidianos, né? que passa de itens de moda, como camisetas básicas, calça jeans, mobiliário,
a parte plástica, com móveis plásticos, a parte de embalagens, com embalagem Tetra Pak, com embalagem de vidro, calçado, né? Então, são 12 produtos que foram escolhidos e que a gente estudou o ciclo de vida desse produto, ilustrou de maneira muito didática. E são produtos cotidianos, né? Produtos cotidianos. Todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem acesso. E mais do que isso, são produtos que vão servir de referência para os profissionais, os alunos, terem noção de como é o ciclo de vida de outros produtos. Por exemplo, a gente tem o ciclo de vida do móvel de MDF, por exemplo. Mas a partir desse ciclo de vida, você consegue ter uma noção do ciclo de vida de qualquer móvel. Você consegue ter uma noção rápida ali. Então, você tem ali o calçado. Então, você tem uma noção básica do ciclo de vida de qualquer calçado. Então, a intenção é que esses ciclos de vida desses produtos bem básicos sirvam de referência para o aluno ou o profissional que está trabalhando conhecer e ter a mínima noção do ciclo de vida de outros produtos que fazem parte dessa família dessas referências que a gente apresenta. Então, a gente apresenta ali, de cada produto desse, um detalhamento dessas 5 fases. Alguns produtos têm mais fases, bastante ilustrado, com muitas imagens, onde a gente coloca ali o impacto por fase de cada produto, e no final a gente traz uma ideia positiva de empresas que já estão trabalhando com aquele mesmo produto, observando seu ciclo de vida e melhorando o desempenho ambiental do produto. Então, é um livro que fala isso, né, que apresenta essas fases desse ciclo de cada produto, mas que não apenas traz problemas. A gente teve o cuidado de não ser um livro tão negativo, né, que a gente só apresenta os impactos, mas que a gente sim mostra os impactos e mostra como o designer, ou o engenheiro, ou o profissional criativo pode minimizar pode continuar projetando, observando esse ciclo de vida, minimizando os impactos. Então, a gente tem exemplos disso. Bacana. Tu poderia citar um assim para a gente ter uma ideia, para o pessoal que está ouvindo e vendo ter uma ideia de como é que seria na prática, né, que funcionaria essa análise do ciclo de vida? Posso, por exemplo, se eu pegar aqui a calça jeans, se a gente pega, por exemplo, a gente vai estudar a matéria-prima da calça jeans, que é o algodão. A gente já foi estudar ali a cultura do algodão, né? Então, a gente descobriu, por exemplo, que o algodão, a planta, né, o algodão, é uma planta extremamente atrativa para diversos tipos de insetos, né? São mais de 20 tipos de insetos que atacam a planta do algodão. Então, em decorrência disso, também é uma cultura que usa muito pesticida, né? Então, de cara, a gente já estudou que o algodão, na sua cultura de produção agrícola da planta, é bastante impactante, porque usa muito pesticida. Então, a gente já traz aí todo o estudo dos impactos ambientais da fase da matéria-prima. A gente pula para a fase de produção. A gente vê, por exemplo, que a produção de jeans, do tecido jeans, é uma produção também muito impactante, porque primeiro, ela aglutina o fio do algodão com outros tipos de fios, com elastano, com muitas tinturas, com muitas lavagens. Então, existe o consumo de água muito forte, existe o consumo de energia muito forte, existe a implementação de outros componentes de uma calça jeans, que não é apenas o tecido, vem a linha de nylon, vem os implementos metálicos, vem a moda, que é muito efêmera, né, que faz uma produção de apenas 3 meses, e nos próximos 3 meses tem uma outra produção. Então, a fase de produção da calça jeans... inovador na calça, né, para aquele momento. Rasgos, né, detalhes com rasgos, detalhes com cores, com lavagens, com calças jeans que tem muito elastano, que vira quase um outro tecido. Ele perde um pouco a característica do jeans grosso e passa a ser um jeans mais fino, com muito elastano. Então, tudo isso, na fase de produção, a gente detalha, né? A gente detalha os impactos ambientais, dos consumos de água, do consumo de tinta, dos químicos, dos muitos químicos que são necessários. E aí a gente vai para a fase de distribuição, por exemplo. A gente vê que a produção de jeans no Brasil, ela é muito concentrada em alguns polos. Inclusive, o segundo maior polo de produção da calça jeans é aqui em Pernambuco, na cidade de Toritama. Já faço um adendo aí,
Existe um documentário chamado Estou Me Preparando para Quando o Carnaval Chegar, que mostra muito bem a cultura da calça jeans em Toritama. Então, estou me preparando para quando o carnaval chegar. Fica a dica do documentário, que eu acho que inclusive tem na Netflix, que mostra aí a cultura do jeans em Toritama. Voltando para o ciclo de vida, a gente chega ali econômico naquela região, né? Assim, de Toritama, muito forte. de Santa Cruz, até Caruaru, né? Ali tem um impacto econômico. Muito. Mas também tem esse impacto da qual você está falando, né? Depois, se a gente sair da fase de produção, a gente entra na fase de distribuição. Né? Em decorrência disso, as calças jeans são fabricadas em pontos, em núcleos no Brasil, e essas calças jeans são distribuídas pelo Brasil inteiro, né, em caminhões. Né? O Brasil ainda não possui uma política de caminhão ecoeficiente. A gente já vê em outros países os caminhões classificados pela sua eficiência de liberação de gases poluentes, né? Então, a gente tem uma poluição muito grande em decorrência do sistema de transporte nosso, que é rodoviário, né? Poderia ser ferroviário, mas é rodoviário. No rodoviário, né? No sistema rodoviário. No rodoviário. E a gente apresenta ali os impactos da distribuição. Chega na fase de uso, a gente mostra, por exemplo, como é que, durante a fase de uso, a calça continua gerando impacto com as lavagens que a gente faz. Né? Eu faço também parafraseando aqui o dono, criador da Levi's, ele dizia o seguinte, que calça jeans nunca deve ser lavada com água e sabão. A calça jeans deve ser limpa a seco, porque quanto mais velho o jeans fica, mais macio ele fica. E a gente lavando esse jeans com água e sabão, ele perde a capacidade de tornar-se macio ao longo do tempo. O próprio dono da Levi's diz isso, que lavar calça jeans com água e sabão só prejudica o jeans. Né? E ele dá a dica de limpezas do jeans sem ser com água e sabão. Então, a gente mostra os impactos da fase de uso e, por fim, no fim de vida, a gente mostra ali os impactos da calça jeans no final da vida, né? Então, a indústria da moda, Pablo, é uma das maiores responsáveis pelo acúmulo de dejetos de tecido no mundo. Porque os tecidos, quando vão para o meio ambiente, eles vão misturados, eles não são algodão 100% algodão, eles vão acumulados com tinta, com cola, com linha, com elementos metálicos. Então, isso dificulta muito a biodegradação do tecido e o volume é muito grande. Veja, as empresas de moda, elas fazem 3 coleções por ano e toda coleção que não é vendida, ela é descartada, porque ela foi feita. Então, a indústria da moda da qual o jeans faz parte é uma indústria altamente poluente. E aí, depois de mostrar esse ciclo de vida dessa calça jeans, por exemplo, a gente mostra o exemplo de uma empresa sueca que faz calça jeans belíssimas e que parou para analisar o ciclo de vida e em cada fase ela começa a agir. Por exemplo, na fase da matéria-prima, ela planta o algodão orgânico. Na fase da produção, ela diminuiu muito as lavagens, diminuiu muito as químicas, ela produz calça jeans mais atemporais, sem tanta variações de moda, de modo que são calças jeans, inclusive agêneras, né, tipo, meio que qualquer pessoa pode usar, e durante muito tempo, porque ela não segue muita moda. Na fase de distribuição, ela concentra a distribuição, a venda dela próximo de onde a fábrica está. Né? Na fase de uso, veja que ideia fantástica que eles tiveram. Eles dizem o seguinte, olha, durante toda a vida da sua calça jeans, qualquer rasgo, qualquer descostura, qualquer reparo que precisar, traga a sua calça até a gente de volta, que nós reparamos de graça. Você não precisa comprar uma nova calça jeans se apenas ela teve um rasgo. Então, ela oferece de maneira vitalícia a recuperação do seu jeans. E no final de vida, se ainda assim você quer trocar o seu jeans por alguma razão que realmente não tem para recuperar, ela pega o seu jeans, lhe dá o desconto para você comprar um novo e ela reutiliza esse jeans na produção de novas calças. Então, aí ela fez o ciclo fechado. Isso é também economia circular. Então, é um exemplo de empresa sueca que já trabalha dessa forma e que serve de exemplo para as nossas empresas. É muito, muito legal esse conceito, né? Quando tu estava falando aí sobre a distribuição, aí eu lembrei que lá na Itália
onde eu morei, eles tinham um conceito que eu achava muito interessante, que era restaurante quilômetro zero. O que é o restaurante quilômetro zero? É um restaurante assim de bairro e eles compravam todos os ingredientes do restaurante nos arredores. O cara ia a pé, comprava ali na feirinha mais próxima, no vendedor da esquina, no supermercado mais próximo. Então ele não usava carro. E aí eles tinham esse nome que eu achava muito interessante, que era quilômetro zero, porque você não precisava ligar o carro, sair, a questão do consumo de combustível fóssil, né? E era muito interessante porque também você estimulava a economia local, né? Os comerciantes que ficam ali nos arredores, no próprio bairro, né? Então é um conceito muito interessante também. Tem essa pegada Com certeza. de economia também. Então, o ciclo de vida dá para a gente entender que é o seguinte: assim como todos os seres da Terra, a gente sempre vai ter a parte de criação, né, de surgimento, criação e de descarte, né, de morte do produto. E aí você falou esse exemplo interessante da calça jeans. Tem um pessoal da Ideia Circular, lá de São Paulo, eles têm até um curso online de economia circular, que eles falam que lixo é um problema de design. Né? Então, se aquele produto que você comprou ele gerou lixo, então aquilo ali é um problema de design. É muito interessante, né, essa perspectiva. Mas eu queria que tu dissesse também para a gente, que tu falasse também para a gente, sobre essa ideia de ecoconcepção de novos produtos. Então, como é que eu, entendendo o ciclo de vida de um produto, isso pode me ajudar na concepção, digamos assim, ecológica, né, na ecoconcepção de nossos produtos ou processos? A ecoconcepção, Pablo, o termo ecoconcepção é um termo jovem ainda aqui no Brasil. A gente adquiriu o termo ecodesign no nosso cotidiano profissional, que o ecodesign é também uma forma de se trabalhar pensando em como o design pode ser mais ético e responsável do ponto de vista ambiental. Mas a palavra design tem muito a ver com projeto, né? Então a gente não tem como traduzir exatamente a palavra design, mas se a gente fosse aí sugerir uma tradução, seria muito mais projeto, né? Então, se a gente for usar o termo ecoprojeto ou ecodesign, ele está muito voltado apenas às partes executivas de um projeto. O termo ecoconcepção, ele segue nessa linha, mas ele coloca o design como um ser pensante antes de um ser executante. Então, a ecoconcepção é o sistema de trabalho em que você pensa antes de executar. Como você pensa? Você pensa ciclo de vida. O termo é exatamente isso, é pensar ciclo de vida. É você projetar pensando em cada etapa do seu ciclo e como em cada etapa você vai diminuir os impactos, as escolhas que você vai fazer. Então, antes de executar, por exemplo, antes de chegar na solução final do seu projeto, você vai ter que estudar, pensar, conceber, daí o termo de concepção, vem de conceber um projeto em que você sabe exatamente o impacto de cada fase e você tem a obrigação de tomar escolhas para diminuir os impactos em cada fase. Linkando com o que você falou, né, o pessoal que fala realmente que lixo é um problema de design, tem um filósofo, designer, escritor, autor de vários livros, que chama Tony Fry. Né? O Tony Fry tem alguns livros, entre eles ele tem o Design as Politics, né, o design como política, que ele coloca o seguinte, ele diz uma frase super curta, mas super impactante, que ele diz assim: toda vez que você cria algo novo, você destrói algo. Veja, é muito simples, mas que fala muita coisa. E o Tony Fry diz justamente isso. Quando a gente começa a construir algo novo, a gente naturalmente vai destruir algo. E a ecoconcepção é a forma de se trabalhar pensando que recursos você vai utilizar, o que você vai destruir, o que você vai retirar, de que maneira e como é que isso vai, em que é que isso vai dar no final da vida do produto.
Então, a gente pode associar o termo ecodesign ao termo ecoconcepção, mas eu entendo que que a ecoconcepção ela é um pouco até prévia ao ecodesign. Ela bota o designer como um ser pensante, capaz, inclusive, de tomar uma escolha e dizer assim, eu não vou avançar com esse projeto, porque nessa forma esse projeto só vai dar problema ambiental. Então, ecoconceber é você tomar decisões prévias, estudar, conhecer as fases, para que você tenha aí um projeto que não seja um problema nem um lixo para o meio ambiente, que seja, inclusive, que gere impacto positivo, né? Isso também, esse conceito vem lá da década de 70, né, um pouco ali, quando o Vitor Papanek, né, ele começa a falar bem Perfeito. claramente o seguinte, por exemplo, que design, depois da publicidade, é uma das profissões mais antiéticas, né, porque ele dizia porque se criavam coisas inúteis para as pessoas comprarem, e só comprarem e depois descartarem. A gente sabe muitas vezes que o lixo gerado nos países ricos, na Europa, nos Estados Unidos, são transportados para outros países, né? Vão Exatamente. ser jogados ali na África, né? Em outros países menos Na Ásia desenvolvidos, também. na Ásia. E Ado, inclusive, que teve na nossa última entrevista, ele citou um caso de um jovem lá na África que montou uma impressora 3D ele sozinho, com restos de sucata de computadores. Mas por quê? E Porque chegava esse lá. lixo era jogado lá. Ele falava isso sobre essa questão ética, porque não é só uma questão de ser politicamente ou ecologicamente correto, que é uma expressão até que eu nem gosto. Ecologicamente correto. Correto. Ficou vulgarizada, né? As pessoas começaram a utilizar de qualquer maneira, né? Mas não é só falar sobre isso, né? Mas é você também, como você falou, é usar a inteligência de projeto, né? Ou seja, não é só Exato. desenhar, mas é começar a ligar pontos que anteriormente você não ligaria se não tivesse esse tipo de pensamento. E aí você tem um Exatamente. produto que, ao ser descartado, né? Ele vai virar alguma outra coisa no ambiente, né? Ele pode virar um outro produto, né? Um produto mais barato, ele pode entrar no ciclo biológico, né? Pode voltar para a natureza, né? Então é um pensamento muito interessante nessa relação, né? Que muitas vezes também tem impacto econômico, né, Kleber? Por isso que é atrativo muitas vezes para as empresas. Não, exatamente, né? Uma das primeiras questões, né, de se pensar ciclo de vida é a economia, e não é, a empresa não deve pensar ciclo de vida, ou os profissionais não devem ser formados para pensar ciclo de vida apenas por uma questão ética e ambiental. Não, é sobretudo uma questão econômica. Quando você, por exemplo, escolhe a melhor matéria-prima, a que é extraída de maneira menos impactante, quando você escolhe usar menos material, tudo isso gera economia de recursos. Olha, por exemplo, de maneira muito, muito clara, se uma calça jeans sofre 10 lavagens no sistema de produção clássico e no sistema de produção ecoconcebida ela vai passar a ter apenas 6 lavagens, 4 lavagens, gera menos impacto no meio ambiente, mas é muito mais economia de água para a própria empresa. Né? Então, as empresas, e sobretudo, não apenas as empresas, Pablo, nós, enquanto professores e educadores, temos que formar os nossos alunos desde a base, desde o primeiro período, numa ideia de que ecoconcepção não é opção, é obrigação. Não existe, né, eu tenho uma batalha muito, muito, muito diária na minha carreira acadêmica de tornar o pensamento ciclo de vida uma obrigação, um elemento obrigatório e não opção. Não existe isso do aluno faz, ou o projetista faz, e depois, se ele quiser, ele vai pensar no impacto ambiental. Não. Pensamento ciclo de vida é da base. Né? E o objetivo do nosso livro é esse, é trazer para os nossos alunos, desde a formação básica, desde os conhecimentos basilares, o entendimento de que pensar ciclo de vida, né, sim, inserir o seu produto em uma economia circular é obrigação e deve estar na formação basilar de qualquer aluno de design, ou de engenharia, ou de arquitetura, enfim, de qualquer formação que trabalha com criação de produtos. Né? Então,
é exatamente o que você falou, Pablo. Pensar no meio ambiente é, sobretudo, pensar também em economia. Muito massa. E você usou também dois termos, não, um termo duas vezes, que é a economia circular. O que Sim, seria circularidade, esse pensamento circular? O que seria a economia circular? Que é um tema agora que está meio em evidência, né? O pessoal tem falado muito sobre essa questão de circularidade. Então, como é que isso se encaixa nesse contexto que a gente estava conversando? ótimo. Olha, Pablo, a economia circular é um termo também jovem, mas ela é um termo que bebe da fonte de conhecimentos mais antigos, de conhecimentos mais, inclusive, filosóficos, de estilos de vida, né? Existe um filósofo também, um filósofo, poeta, artista francês chamado Pierre Rabhi. Ele é autor de vários livros, em que Pierre Rabhi defende desde muito tempo, ele é um senhor, e desde a década de 70, 60, que ele defende uma vida frugal, né? Ele usa o termo frugal para determinar um estilo de vida apenas com o necessário, em que você tenha muito conhecimento e muito controle sobre o que você consome e sobre o que você deposita. O Pierre Rabhi ele usa também uma analogia muito simples assim e que faz muito sentido, que ele diz o seguinte, ó, em um dos livros dele ele fala: na África selvagem, o leão caça a gazela para comer e ele come, e se momentos depois que ele comeu aquela gazela passar uma manada de gazela na frente dele, ele não faz nada, ele não vai atacar, porque ele está satisfeito. Ele não tem que matar uma outra gazela, ele vai matar uma outra gazela quando ele tiver fome novamente. Então, a própria natureza nos ensina a forma de viver. E aí a economia circular bebe da fonte de filósofos e de pensamentos do Pierre Rabhi na França, do pessoal da permacultura na Austrália, né? Enfim, de toda essa galera que pensa numa vida mais frugal, numa vida mais equilibrada, Cradle to e Cradle, traz né? o Cradle to Cradle, exatamente, o Cradle to Cradle, né? O do berço ao berço, essas filosofias todas. E a economia circular traduz tudo isso num sistema de vida que pode ser colocado no dia a dia das pessoas e das indústrias. Então, economia circular é tentar fazer com que a produção dos bens seja o máximo que puder semelhante ao sistema de produção da natureza. Vamos dar um outro exemplo. Se você vê uma árvore que cresce e dá uma fruta, uma laranja, por exemplo, essa laranja, se não for colhida, ela vai amadurecer no pé e ela vai cair, ela vai apodrecer, ela vai cair, e quando ela cair, ela vai virar adubo, vai virar matéria orgânica para alimentar o crescimento de novas árvores. Então, isso é um ciclo fechado na natureza inteira. Se a gente assistiu o Rei Leão, né, que na década de 90, já de maneira, não sei se mais escondida, mostrava como a natureza se regenera. O novo Rei Leão mostra isso de maneira mais clara. Eu acho que, inclusive, essa nova versão de 2 anos atrás tem uma militância ambiental mais forte, né? Quando o leão mostra justamente isso. Olha, a gente caça, mas o que não serve fica na terra e vira adubo, enfim. Esse sistema natural, ele deve ser, a economia circular mostra que esse sistema natural deve ser copiado para a indústria. Ou seja, eu vou projetar um novo produto. Vou. Então, primeiro eu tenho que saber que matéria-prima vai ser. Né? Segundo, o que essa matéria-prima vai se tornar quando ela deixar de existir. E o objetivo final, por mais utópico que possa parecer, é que essa matéria-prima se torne matéria fértil para outras empresas. Essa matéria-prima que virou lixo, por exemplo, se torne matéria-prima de outras empresas para virar um novo produto, ou se ele não vai virar um novo produto, que ele não deixe impacto na natureza. Então, economia circular é o sistema de funcionamento das indústrias que produzem bens físicos, né, e serviços também, mas sobretudo bens, em um pensamento o qual o produto que eu crio, que eu produzo, vai virar um lixo. E como é que esse lixo pode se tornar matéria-prima para outra indústria ou para a mesma indústria,
ou se ele não é matéria-prima, como é que ele pode ser descartado sem gerar impacto. Então, assim a gente fecha o ciclo, daí o termo economia circular, e a gente copia o sistema natural, porque a única forma de existirmos, de continuarmos existindo, é copiarmos o que a natureza nos ensina. Tem uma outra frase, Pablo, só para encerrar essa fala, que essa eu não vou saber quem é o autor, mas é uma frase que eu li, não sei onde também eu li, mas eu li, fixei e não lembro nem o livro nem o autor, que era assim: se tirarmos todas as abelhas do planeta, em 50 anos não vai existir mais ser humano no planeta. Se retirarmos todos os seres humanos do planeta, em 50 anos o planeta vai estar 100% regenerado. Ou seja, o problema, na verdade, somos nós. Então, quem vai sofrer, quem vai deixar de existir, quem vai sofrer as catástrofes, e está aí os filmes e séries distópicos para nos anunciar as possíveis catástrofes, né? Quem vai sofrer somos nós, não é o planeta, porque quando a gente sumir, o planeta vai se regenerar. Agora, se a gente destruir o planeta, quem vai sumir é a gente. Isso para mim é muito claro. Então, a regra é: o nosso sistema de produção de bens tem que copiar o sistema de produção natural. Isso é economia circular. É um tema recente, muito interessante, esse pensamento, né, que por exemplo, um material que foi retirado da natureza, no fim do ciclo de vida, ele pode entrar em outro ciclo de outro produto, né, até o fim, através de reuso, de reciclagem, né, de reutilização, até o final dele no ciclo biológico. Então é muito legal, porque entra de acordo com o que você está falando dessa cadeia fechada, como é a própria natureza. Inclusive já tem cidades, né, cujos distritos industriais são circulares. Na Dinamarca, né, tem uma cidade na Dinamarca que o distrito industrial é todo circular. Ou seja, a indústria aqui, a primeira indústria, ela pega a matéria-prima da natureza, o rejeito dela já alimenta a segunda, o rejeito da segunda alimenta a terceira e assim sucessivamente. Mas aí é uma outra realidade, né? Diferente da... Mas assim, Pablo, eu vou dizer a você uma coisa: eu tenho muita esperança que a economia circular ela vai substituir a economia linear. Né? A economia linear, que foi a economia criada, a gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas essa economia linear, ela começa muito fortemente ali no American Way of Life, no pós-guerra, né? Onde o pós-segunda guerra ali, desenfreado, exatamente, aquela coisa de as pessoas se sentirem melhor quando compram alguma coisa, quando vão no shopping. Exatamente. E isso vinha, né? Isso, a história conta que os Estados Unidos, o país inteiro muito sentido em função da Segunda Guerra, muitos jovens que perderam a vida, muitas famílias tristes com seus jovens que foram para a Segunda Guerra Mundial, né? A forma que o governo achou de trazer alegria de volta a essas famílias, ao país, foi dizer: consumam, comprem, olha como é bom ter um fogão novo, olha como é bom ter uma televisão nova. Então, aquelas fotos com aquelas donas de casa pousando na frente de uma batedeira, aquilo foi programado, né? Então, essa economia linear de que eu compro, uso, jogo fora, compro, uso, jogo fora, compro, uso, jogo fora, que iniciou-se muito mais fortemente, né? Não é de agora, mas muito mais fortemente, essa indústria de consumo após a Segunda Guerra, ela está se acabando, né? Não sei nem se está acabando, mas ela tende a se acabar. Talvez se transformando, né? Talvez se transformando. Essa é a palavra. Numa economia circular. E talvez, Pablo, não sejamos nós, a nossa geração, que vai ver um mundo em um sistema circular. Mas nós somos os responsáveis por essa transição. Talvez os nossos filhos ou os nossos netos, daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, já estejam num mundo em que vai ser muito mais circular do que linear. E a gente tem esse papel de fazer essa transição. Talvez a gente não veja 100%, mas a gente faz parte da transição. Muito bom discutir essa temática, né? Porque é muito recente, muito moderna. A gente está vendo coisas acontecendo, né? E é muito interessante. Mas agora vamos para a parte final, certo? Do episódio. Certo. Essa parte de encerramento. Como é que ela funciona?
Eu vou fazer umas perguntas aqui e, surpresa, você não sabe quais são. E aí você responde aí, Realmente. de acordo com o que você imaginar, certo? A primeira Tá pergunta é o bom. seguinte: são mais perguntas pessoais, né? Olhando para a tua Certo. carreira, olhando para a tua carreira para trás, né? O que mais te deu orgulho? Eita, Pablo. O que mais me deu orgulho, a minha disciplina e a minha chatice. Porque eu acho que foi a minha retidão e a minha disciplina em muitos momentos, e inclusive minha chatice. Eu acho que hoje eu sou menos chato do que eu era. Espero que eu seja. Me dá Vai um, ficando mais velho, né? Vai ficando menos, né? mas assim, eu acho que o que me dá orgulho é isso. Sabe por quê, pá? Porque eu, como muitos jovens, e talvez você também, né, a gente vem de uma origem muito humilde, onde as oportunidades eram muito baixas, né, e a forma de se vencer na vida era com disciplina e com rigor, porque se você vacilasse qualquer coisinha ali, você não tinha papai e mamãe para lhe socorrer, né, então eu acho que esse rigor e essa disciplina que eu tive na minha formação me fizeram me colocaram fora da curva porque talvez eu era um jovem que não tinha muita perspectiva, né, e consegui trilhar uma carreira acadêmica de universidade, de mestrado, doutorado, por conta dessa disciplina, dessa certeza de que ou é comigo ou não é, porque tudo que eu quiser depende só de mim, porque eu não tenho muito suporte ali, né? Então, eu acho que o que me dá um pouco de orgulho, dá um pouco de arrependimento também, mas o que me dá mais um pouco de orgulho foi a minha disciplina que eu tive durante a minha carreira. É uma coisa que você falou assim de origem humilde. Minha mãe sempre falava isso, que para quem é pobre, a solução é só estudar mesmo. Só Né? estudar. Então, assim, Eu ou você escutava. vira jogador de futebol, o cantor, mas jogador de futebol tem muitos, né? Então precisava se destacar e eu tenho que confessar que eu nunca tive muito talento para isso, né? Então a saída era estudar mesmo, né, bicho? Olha, Pablo, eu cresci escutando muito meu pai dizer assim: se você desejar na sua vida um pano de prato ou um carro, só depende de você, porque nem o pano de prato nem o carro eu posso lhe dar. Então, o seu sonho só vai depender de você. Porque meus pais realmente, assim como os pais de muitas pessoas, isso não é um discurso único, né? Nem muito menos vitimista, é um discurso de muito Sim. orgulho. Não tinham condições de dar nada. Então, a única coisa que eu posso dar a vocês e garantir a vocês é a educação. E agora vocês peguem essa educação e transformem num sonho. Então, se o seu sonho for comprar ali um pano de prato com educação, pronto. É você que vai comprar, porque nem eu posso te dar. Agora, se você sonha ter um carro ou uma casa, também é você, né? E isso é uma lição que eu guardei muito na minha vida e que me serviu para que eu conseguisse sair com tranquilidade, né, com disciplina, alcançar as coisas que eu sonhava. A outra pergunta é o seguinte: qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente que você passou na carreira, né? Com design, ou na França, ou em algum lugar que tenha a ver, uma situação diferente assim que aconteceu. Pablo, eu vou lhe contar uma situação bem engraçada, mas eu vou inclusive controlar meus termos aqui, porque a gente está numa gravação pública, a gente nem pode falar tanta coisa. E eu costumo dizer assim, se eu fosse para ter um programa do... Não sei se você conhece esse programa que chama Que História é essa, Pochá? É um Sim, programa conheço e da... gosto. É um programa bem bacana, bem Igual, pois divertido. é um programa super divertido que eu disse, se um dia eu fosse nesse programa do Pochá, eu contaria essa história. Então eu vou me fazer que estou no Pronto. programa do Eu Pochá não sou agora. Porchat, mas faz de conta. Pablo, uma situação muito engraçada que eu passei e que me associa muito ao design, mas não só ao design, mas que também a forma das pessoas viverem, como a gente vive, as nossas necessidades, junta tudo isso, junta o design, a estrutura, as cidades, a forma que as pessoas vivem, as necessidades das pessoas, tudo isso se resumiu numa situação que eu passei, que foi o seguinte:
tive a oportunidade de realizar um grande sonho que foi viajar para a Índia. E eu passei 15 dias na Índia, né? E a Índia é um país que tem a maior parte dos transportes é trem, né? Mas são trens bastante antigos e com muita limitação. Não é nem de perto os trens que você conhece da Itália e da Europa, né? São trens sem nenhuma estrutura. E eu fiz uma viagem que eu tive que dormir nesse trem, né? Foi uma viagem de 8 horas que a gente dormia numa caminha que parecia uma beliche, mas assim, tipo, de onde você estava deitado para a próxima beliche era 50 centímetros. Era como se fosse um túmulo, assim. Você não podia nem se virar, que você batia o ombro ali, eram umas gavetas. Mas aí a situação inusitada foi o seguinte: num país novo a gente com muita coisa diferente e o nosso organismo não está adaptado, né? E eu senti a necessidade, obviamente, de muito urgente de usar um banheiro para fazer o número 2 dentro desse trem. E eu disse, meu Deus, eu vou me segurar aqui, porque eu imagino se a cama, se o trem é assim, eu vou imaginar o banheiro. Mas você sabe que essas necessidades bate e aí você não tem muito preconceito. Né? Elas, como dizia Zelezinha, elas têm vida própria, né? Essa necessidade estomacal, ela tem vida própria. E aí, quando começa aquele rói, você tem que correr. E eu fui para o banheiro do trem, Pablo, e foi a situação mais louca da minha vida, porque assim, era um buraco no piso do trem que caía direto nos trilhos embaixo. Direto embaixo, nos trilhos. E você olhava o buraco e ficava aquele passando aqueles trilhos embaixo, né? Então, daí você já imagina que todos os trilhos, a linha ferro da Índia, nossa, você imagina como é cheirosa, né? E aí aí tem duas correntes, assim, tem duas alças, tem um lugarzinho que você colocar o pé, e tem duas alças que você se pendura e se abaixa, e o trem balança muito, e o seu desafio é mirar o buraco. Porque se você tirar o alvo. Se você errar o buraco, você ali é pé, é roupa, é tudo, né? E você tem que se abaixar ali, descendo como se fosse escalando aquelas cordas que está pendurado, até achar aquele buraco para você conseguir ali evacuar dentro daquele buraco e cair no trilho. E aí, junto com tudo isso, por exemplo, você não consegue baixar... Olha a questão de design, inclusive. Você não consegue abaixar suas calças até o joelho para usar o banheiro dessa forma, porque você não tem abertura nas pernas, se você tiver com a calça fechando suas pernas. Então, você, além de tudo, tem que tirar a roupa inteira e você não tem onde colocar essa roupa. Então, essa roupa fica debaixo de um braço ainda. Então, imagine você com a sua roupa debaixo do braço, né, e pendurado em umas cordas, tentando mirar ali o buraco. É aventura. Não, e depois disso, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, que design é esse? Que banheiro é esse? Que invenção foi essa? Que vida é essa? E assim as pessoas vivem, né? E eu não tinha nenhum hábito de usar um banheiro dessa forma, mas me parece que eles têm esse hábito, né? Inclusive, eles não fazem a número 2 nas estações, porque eles sabem que vai ficar ali na estação o dejeto. Eles deixam para fazer quando o trem está andando, que é muito complicado, porque balança muito, né? Não é quando o trem para, é quando o trem está andando. Então, isso me fez refletir sobre várias lógicas de vida, lógica de necessidade, lógica por exemplo, do que a gente tem. Pablo, depois que eu passei por isso, eu olhei para um vaso sanitário com outro olhar. Eu olhei para um vaso sanitário com um olhar de não apenas de apreciação do design, mas de apreciação da função do vaso sanitário, que eu não olhava. Né? Então, isso me serviu. É uma coisa tão comum, às vezes a gente não pensa, né? Como aquilo Não pensa. É fundamental. Então, assim, essa situação foi uma das mais engraçadas e mais inusitadas que transformaram muito minha vida para valorizar os bens que nós temos, para pensar na forma que a gente projeta as situações que as pessoas usam, o cotidiano das pessoas. Né? De repente, os indianos, esses mais pobres, os quais eu tive a oportunidade de ter contato, nunca tiveram a oportunidade de conhecer estruturas urbanas melhores, se adaptam a isso. Me fez refletir sobre o sistema sobre como a gente tem que ser adaptável a muitas situações.
Então, assim, desigualdade, né, que a Índia tem muita desigualdade, gente. É como o Brasil também, né? Só que lá eu acho que ainda é mais gritante essa diferença entre os ricos e os pobres lá, né? E é um país com mais de 1 bilhão de pessoas, né? Gente demais, né? imagine, Pablo, a Índia é assim, ela tem 5 vezes a população do Brasil, 5 ou 6 vezes, porque ela é 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Então, são 6 vezes a população do Brasil vivendo numa área tamanho do Nordeste e o Norte do Brasil, assim. Imagina a quantidade de gente, de pessoas, né? E a necessidade de que essas pessoas têm de tudo, né? Mas isso me fez refletir bastante, essa situação bem engraçada e constrangedora. Mas, Paulo, eu digo que eu me Foi saí bem, engraçado viu? mesmo, viu? Eu me saí bem, viu? Sai Eu bem, consegui acertou no me alvo. aliviar. Foi. Ô Kleber, e quem é, como você se definiria? Quem é o designer Kleber Barros? Pablo, eu sou uma pessoa que eu acho que eu carrego uma culpa eterna, porque quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais você se sente responsável e culpado pelos seus atos, né? Então, eu sou um designer que tem uma preocupação ecológica, uma preocupação ambiental muito grande, porque eu adquiri essa responsabilidade na medida que eu fui estudar. Então, eu me intitulo aí um designer que procura ser muito ético do ponto de vista ambiental, que tem um compromisso muito forte com a educação dos meus alunos no aspecto educação ambiental mesmo, que carrega uma culpa que muitas vezes a gente sabe a forma certa de fazer, mas muitas vezes não consegue fazer, e que erra também, a gente erra bastante, erra tentando acertar, mas eu acho que eu sou um designer que tento, né? Vivo tentando o máximo que eu puder deixar o menor impacto possível na minha passagem por aqui, seja como profissional, seja pessoal. Massa. Eu acho que assim que todo designer, além de tudo, ele é um persistente, né? O cara É, que não pode desistir facilmente, porque vai remar contra muita coisa, né, bicho? Vai vai. remar contra o status quo, vai remar contra conceitos já estabelecidos, vai remar contra dificuldades de fazer as coisas acontecerem, né? Então acho que essa definição foi boa no sentido de que o designer, além de tudo, ele é um persistente, né? Um cara que Ele é insiste, não persistente. desiste Ele, facilmente. ele não pode desistir. E que mensagem você deixa para quem é da área, né? Ou quem quer entrar nesse mundo do design, da criatividade, da inovação, da ecoconcepção e inovação, que é no teu caso? A gente tem ouvintes que estão entrando agora nesse mundo. E que mensagem você deixaria para eles? Primeiro, de persistência, né? Eu acho que design não é uma atividade, se achar no design não é algo muito fácil, mas é algo muito prazeroso e que tem muitas possibilidades, né? Uma das grandes vantagens do design, Pablo, é que o design está em todo canto. Você pode trabalhar com design, sabe, em diversas áreas, né? Você pode caminhar para gráfico, para produto, para moda, para interiores, para uma linha mais sustentável, para uma linha a partir de games, de vídeo, de mídias. Interação, Então, assim, né? veja, Digital, design digital. interação, design digital, web. Veja que o termo design é um termo muito amplo, né? Então, assim, a primeira mensagem que eu deixo é: não se assustem, não recuem, porque existe um canto para você, existe um lugar para você, porque é muito amplo. Design é muito amplo, né? Então, persista, descubra seu lugar. E a segunda mensagem é: em qualquer lugar que você for, não importa o tipo de design que você vai, inclusive no digital, viu, Pablo? Não sei se você sabe disso, mas já existe aí a preocupação ambiental no lixo digital, na quantidade de lixo eletrônico, de e-mail que a gente não lê, de fotos que a gente joga, né? Já existe todo um estudo em cima do lixo digital. Então, não importa o caminho que você siga, não importa a nuance do design ao qual você vai trabalhar, seja ético, seja responsável.
Coloque o ponto de vista e a sociedade como norte do seu projeto. Pense no impacto do seu trabalho em qualquer situação. Então, a mensagem é: não desiste, não tenha medo. O design é muito amplo, você vai achar um canto para você, mas nesse canto que você achar, seja ético. Sempre muito ético no nosso planeta. Muito bom. Ei, Kleber, muito obrigado aí pela disponibilidade, por ter topado participar, né, do nosso podcast. Foi muito bom essa conversa com você. E é isso, estamos juntos aí, certo? Para qualquer coisa, estamos aí disponível, certo? Muito obrigado mesmo aí pela participação. Obrigado, Pablo. Eu que agradeço. Um grande prazer falar com você. A gente que é amigo já de algumas, talvez 2 décadas de história, e ver você encabeçando um projeto tão bonito como esse dos podcasts. É sempre um prazer. Quero aproveitar para fazer uma última divulgaçãozinha para quem tem interesse ou para quem não tem também. O livro é gratuito, o livro A Verdadeira Vida dos Produtos, está no site da Editora Universitária. Acho que o Pablo vai deixar o link aqui no YouTube. Podem baixar, é gratuito, é um livro bem educativo para você que está estudando, para você que está trabalhando. Faço aí essa divulgação para que a gente, Pablo, consiga o máximo que puder inserir esse pensamento ecológico na cabeça dos nossos jovens. Obrigado mais uma vez, um prazer muito grande, viu, Pablo? Parabéns pelo seu projeto.